Olá, hoje a nossa análise vai mergulhar fundo em algumas daquelas grandes polêmicas, sabe? Que acabam temperando e muito a história do futebol aqui no Brasil. A gente recebeu um material bem variado, tem artigos, crônicas, algumas anotações que relembram casos, assim, bem emblemáticos. Desde, sei lá, decisões de campeonato super contestadas, Sim, até aqueles lances que, nossa, ainda hoje geram discussões quentes décadas depois. com certeza. É um prato cheio para debate. Pois é. Então, a nossa tarefa aqui é tentar navegar um pouco por esses momentos mais controversos. O material que a gente viu indica que eles são quase parte do DNA do nosso futebol. Uhum. Alimentam debates que não acabam mais, rivalidades históricas. Vamos tentar, então, entender melhor essas feridas que parece nunca fecham direito. É um desafio interessante. Vamos lá. Bom, para começar, que tal uma disputa de título que, olha, segundo um dos textos, é um clássico, tipo gerador de discussões sem fim mesmo. Já imagino qual é. O Campeonato Brasileiro de 87. Aquela reivindicação do Flamengo, mas que oficialmente, foi pro Sport Recife. É um nó daqueles. Ah, sim. 87. O que mais chama atenção nesse caso para mim é como eles põem assim as fraturas institucionais da época, né? E como a paixão clubística molda a memória coletiva. Explica um pouco mais disso. É que naquele ano houve uma confusão enorme de regulamentos. Teve a criação dos módulos, o verde e o amarelo, Certo? organizados meio que separadamente, né, pelo Clube dos 13, que tinha acabado de se formar. Que era a Liga dos Clubes Grandes buscando mais autonomia, né? Exato, e pela CBF. Essa divisão toda levou a interpretações, totalmente opostas, sobre quem devia jogar contra quem seria o campeão de fato. E o confronto direto entre Flamengo e Sport nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu e é por isso que a disputa continua viva, né? Por um lado, o que vale é o regulamento da CBF, para o outro é o acordo inicial lá do Clube dos 13. Uhum. Isso mostra bem como grupos diferentes se apegam a versões diferentes da história, sabe? E a paixão pelo clube, claro, só solidifica essas narrativas. Cada um tem a sua verdade. Essa questão da interpretação, da paixão, isso leva direto para outro ponto que o material destaca muito, né? Que são as polêmicas de arbitragem, especialmente em jogos decisivos. Ah, sim. Arbitragem é sempre um tema quente. E um exemplo que aparece forte é a semifinal da Libertadores de 99, Corinthians e Palmeiras. A expulsão do Dida, goleiro do Corinthians. Nossa, ainda é muito debatida. Sim, muito. E esse caso de 99, ele ilustra bem um padrão, né? O material mostra que esses lances de arbitragem controversos, eles viram marcos na história das rivalidades. Viram símbolos, quase. Exatamente. No caso de 99, a fonte menciona muito a percepção da torcida do Corinthians, né? De que a expulsão foi injusta, que teria sido o resultado de simulação e que isso desequilibrou o jogo. E do outro lado, claro, a visão é diferente. Claro. E tem outro exemplo forte nos textos, a final da Libertadores de 81, Flamengo e Atlético Mineiro. Nossa, outra final explosiva. Muito. As expulsões de jogadores do Atlético, incluindo a do Reinaldo bem no começo, Eu lembro disso. e a reclamação sobre um gol do Atlético que não teria entrado, são elementos que, segundo o material, solidificaram uma narrativa de injustiça para o lado do Galo, né? A torcida acredita que o resultado poderia ter sido outro sem aquilo. Esses eventos não decidem só o jogo ali na hora, né? Não mesmo. Eles inflamam as rivalidades por gerações, criam essas memórias que são passadas adiante, sabe? Fica marcado. E as controvérsias não param em título ou apito, né? O material também menciona o 7-1, Copa de 2014, contra a Alemanha. Ah, o 7-1. Aqui a polêmica é de outra natureza, né? Não foi erro de arbitragem, mas foi um colapso que gerou um debate gigantesco. Exatamente. O 7-1 ele entrou para a história como uma polêmica sobre o estado do futebol brasileiro naquele momento, né? Certo. As fontes que a gente viu apontam discussões sobre tudo: a preparação da seleção, a dependência talvez excessiva do Neymar, que estava machucado. A ausência dele pesou muito na narrativa. Pesou. E as escolhas táticas do Filipão para aquela semifinal. Até questões, assim, mais estruturais, mais profundas do nosso futebol vieram à tona. Foi um resultado tão chocante, né? Foi.
Transcendeu o campo, gerou uma crise de identidade mesmo, um debate nacional sobre os rumos do esporte aqui. Levantou questão sobre formação de jogadores, estilo de jogo, tudo. Então, olhando para esses diferentes tipos de polêmica, título, arbitragem, desempenho, o que a gente pode tirar desses materiais todos? Qual é o fio condutor? Olha, o interessante, e que o material parece sugerir bem, é que essa recorrência toda de polêmica não é só coincidência, sabe? Elas parecem ser um elemento intrínseco, quase um tempero essencial do futebol brasileiro. Um tempero? Como assim? É que gera frustração, gera raiva, gera debate que não acaba mais. Sim, isso com certeza. Mas, ao mesmo tempo, alimenta a paixão, a intensidade das rivalidades, a mitologia do esporte por aqui. É como se, de alguma forma meio maluca, essas discussões apaixonadas fossem parte do pacote, sabe? Parte da experiência de torcer no Brasil. Entendi. Faz sentido. Então, a análise desse material todo sugere que o futebol brasileiro é esse palco. Um palco muito fértil para momentos que desafiam qualquer consenso, que dividem as torcidas. Exato. E que garantem que certas histórias sejam contadas e recontadas 1000 vezes, né? E muitas vezes, claro, com a paixão ditando como a gente interpreta os fatos. Completamente. A memória é afetiva, né? Especialmente no futebol. Pois é. E pra gente fechar, fica talvez uma reflexão inspirada numa ideia que aparece nos textos, a de que talvez a verdade não tenha dono no futebol. Boa essa. Fica a pergunta, né? Até que ponto a nossa paixão pelo clube do coração realmente molda não só como a gente interpreta, mas a própria memória que a gente constrói desses eventos históricos do nosso futebol. É algo pra gente pensar, né? Com certeza. Uma ótima reflexão para finalizar.